No esquema estão representados 3 caminhos diferentes que ligam a cidade A até a cidade E, passando por outras cidades. Então, eu tenho o caminho verde, eu tenho o caminho vermelho, tenho o caminho azul e o amarelo, correto? Sim ou não, gente? Sim. Sim. Então, vamos lá. Letra A. Qual é a distância em quilômetros entre as cidades A e E, passando pela cidade C? Bom, observem que eu tenho A até E. Então, eu vou A, C, até chegar a E, correto? Só que de A a C são 45 mil metros. Eu tenho que fazer uma conta antes. Eu tenho que transformar metros em quilômetros. Então, eu vou ter que pegar 45 mil Dividido por 1.000. Corto. Então, ficou 45 quilômetros. Certo? Agora sim, eu posso somar 45 mais 80, que é de A a C, de C a E, que vão dar 125 quilômetros. Eu estou na letra A, gente, do número 6. Letra A do número 6. Todo mundo localizou já? Sim. Maria Rita acertou? Sim. Pedro, e aí? Tava na piscina, seu cara de pau? Tava, seu cara de pau? O que você falou, Tia, que eu não escutei? Desculpa, tava Se pegando você estava na piscina, seu cara de pau. Não, tava jogando. Ah, tá. Então, Pedro, 148, amor. Eu tô na letra A. Ó, transformei metros em quilômetros. Depois somei quilômetro mais quilômetro, deu 125. Aham. Fez isso? Aham. Oi, Matheus. Boa tarde, meu amor. Oi, tia. Eu tô na letra A, Matheus. Letra A da página 148. Matheus, 45 mil metros eu vou transformar em quilômetros. Então, eu peguei 45 mil, dividi por 1.000. Aí, encontrei 45 quilômetros. Peguei 45 quilômetros e somei com 80 para dar 125 km. Foi isso que você fez? Não estou te ouvindo. Sim, tia. Ô, tia, uma pergunta. O trabalho lá que vale ponto é pra entregar quando? Dia 9 do 10, não foi que eu marquei? Tia, quantos objetos da casa? Porque eu coloquei 5. Quantos você quiser, eu só não quero um. Eu quero mais, no mínimo 3. Porque um só é pouquinho. Eu botei 10. Tá bem, Tia, ótimo. aquela de medir as coisas da casa, que vale um ponto, não fiz ainda. Tá, é pro dia Eu botei 9. mais ou Eu menos. coloquei, Dia 6, hein? eu coloquei Acelera aí. 5, mas aí eu vou colocar mais. Tá. Então vamos lá para a letra B. Sofia, lê para mim. Rafa. Qual dos caminhos representados no esquema tem a menor distância entre as cidades A e E? Em Então metros. vamos lá. Eu vou escrever aqui, mas não apaguem o que vocês fizeram, tá? Eu vou fazer os 3 caminhos e depois vocês vão me dizer como vocês fizeram, porque não tem uma resposta só. Tem mais de uma, combinado? Então vamos lá. Caminho passando pela cidade C. Caminho passando pela cidade B.
E o caminho passando pela cidade D. Bom, então pela C, pela B e pela D. Então vamos lá. Eu vou fazer 80 vezes 1000, que vai dar 80 mil metros. Bom, aí eu vou somar 45 mil mais 80 mil metros, que vai dar 125 mil metros. Ok? Agora eu vou fazer 64 mais 45, que vai dar 109. Depois eu vou pegar 109 e vou multiplicar por 1000, que vai dar 109 mil metros. E passando pela cidade D, vou chegar para cá para poder ter espaço. 95 vezes 1000, que é igual a 95 mil. Depois eu vou pegar 95 mil mais 32 mil, que vai dar 127 mil metros. Então, está perguntando qual é o caminho passando pela cidade de B que tem a menor distância. Qual é o caminho? O de 109 mil metros. Como vocês fizeram? Sofia, você chegou? Sofia, você não chegou a fazer? Tia. Eu fiz, só que eu fiz só a do meio, não fiz a C nem a D, eu só fiz a conta do meio. Então, coloca aí do lado. Copia que é a C e a D. Tá. Maria Rita, como você fez? Eu fiz as 3 contas. Só na da B que faltou multiplicar 109 por 1000. Por 1000. Então, corrige aí. Por quê? Porque está perguntando em metros. Então, eu tenho que reduzir tudo a metros. Quilômetros para metros. Mateus, você tinha feito? Não, tia, eu tô fazendo. Ah, então tá. Foi? Número 7 é um problema que não precisava fazer. A gente não vai corrigir agora. Agora a gente vai para 149. Corrigir 149. Que também foi tarefa de casa. Podemos? Sim. Então vamos lá. O mapa a seguir representa a distância em linha reta entre as capitais dos estados do Paraná e do Mato Grosso do Sul. Usando uma régua, meça a distância no mapa em linha reta entre as cidades de Curitiba e de Campo Grande. E escreva o resultado obtido. Vocês pegaram a régua e mediram? De Campo Grande até Curitiba, quantos centímetros tem? Sim. Quanto deu? Tia, o meu deu 8. Não, não dá 8. Não? Dá menos O meu um deu pouquinho. 7,5.
O meu deu 7,5. 5. Um pouquinho mais. É 7, Matheus, achou 15. quanto? Fazendo agora. Pedro, achou quanto? Tá conseguindo, filha? Claro. Falar? É 7,8, gente. 7,8, ou seja, 7 centímetros e 8 milímetros. Posso apagar, Sofia? Então vamos lá. De acordo com a escala do mapa e a medida que obteve no item anterior, qual é a distância em quilômetros em linha reta entre as duas cidades? Então eu vou fazer 7,8 vezes 100, que vai dar 780 quilômetros. Então, a distância é 780 quilômetros. Fizeram? Sim? Sim. Gente, olha só. As duas unidades que tem aí, medidas de superfície e áreas divididas planas, eu vou pular essas duas unidades. Não quer dizer que eu não vou dar. Eu vou pular hoje. E vou dar para vocês porcentagem, que é 164. Então, vamos lá para 164, que na próxima live essa semana, que essas noções aqui são mais rápidas. E a porcentagem eu vou ter que ir mais lentamente com vocês para explicar. E aí eu explico hoje, a gente vai fazer uns exercícios juntos, eu vou passar uns exercícios para casa e a gente vai reforçar na próxima live. Combinado? Então, vamos para 164. Coloquem lá, aula 6/10. Podemos? Mateus, lê pra gente aí. 100, 100%, porcentagem. O que essas palavras têm em comum? Vamos descobrir? Vamos descobrir. Pedro Pedro copiou as fotografias de sua câmera fotográfica para o computador. Observe abaixo alguns momentos desse processo. Então, no momento 1, tinha copiado apenas 30%. Gente, no segundo, já estava aumentando, 50%. Do 50% passou para o 95%. E no quarto momento foi concluído. Chegou a 100%. Então, a porcentagem, ela representa 100%. Ou seja, ela representa um percentual em cima daquilo que a gente está trabalhando. Página 164, Pedro. 164. Então, no número 1, tem uma pergunta para a gente analisar essas imagens. O que aconteceu do momento 1 para o momento 2? No momento 1, ela tinha copiado apenas 30%. No momento 2, ela já tinha copiado 50%.
Ou seja, ela tinha copiado mais ou menos? Estava aumentando ou estava regredindo? Estava aumentando ou estava regredindo, gente? Aumentando? Aumentando. Aí, quando chegou lá no momento 4, estava lá, concluído. O que isso representa, gente? O Pedro estava copiando as fotografias da máquina dele, fotográfica, jogando na memória do computador. Quando chegou em 100%, o que isso quis dizer? O que isso quis dizer? 100% concluído, Pedro. Que todas as fotografias estavam armazenadas agora onde? No computador. No computador. E que a máquina fotográfica dele já não tinha mais aquelas imagens que ele havia fotografado. Certo? Então vamos lá. Em cada momento da cópia, observamos uma barra verde que aumenta de tamanho conforme o processo se aproxima do fim. Outra informação que aparece logo abaixo da barra verde é a porcentagem de conclusão. Ela indica em que etapa está o andamento do processo. O número 1, o número 30, está representado pelo número %, que é esse símbolo aqui. Toda vez que vocês verem esse símbolo, vocês já sabem que ele representa %. Indica que 30 de um total de 100 etapas foram concluídas. Então, o celular de vocês, ele tem uma bateria lá no cantinho. Quando a bateria está aqui, ó, 10%, normalmente o celular já começa a indicar que a bateria está o quê? Acabando. Acabando. Não é? Isso quer dizer que a bateria completa tem 100% e que ela está apenas com 10% da sua capacidade carregada. Certo? Então, eu preciso carregar 90% para que ela chegue ao total dela. Tá dando para entender ou não, gente? Sim. Sim ou não? Então tá. Então vamos para a próxima parte. Podemos representar 30% por meio de uma fração, 30 centésimos ou por um número decimal, 0,3 ou 3 décimos. Então eu tenho porcentagem 30%. Fração decimal 30 sobre 100, ou seja, 30 centésimos. Número decimal 0,3 ou 3 décimos. Continua para mim, Sofia. Quanto mais próximo de 100%, a porcentagem, a cópia está mais próxima de ser concluída. Observe que no momento 4, o processo está concluído, ou seja, 100% das fotografias foram copiadas. Número 3, Sofia. Escreva uma fração decimal e um número decimal para representar a porcentagem das fotografias copiadas no momento 2. Vamos lá. Momento 2 e momento 3. No momento 2, qual é o percentual que aparece aí? 50%. Então, está pedindo para eu escrever uma fração e um número decimal. Qual é a fração? A fração sempre vai ter denominador 100.
Então, 50 50 em centésimos. cima e 100 embaixo. Ok, 50 centésimos. Ou eu poderia colocar também um meio. Por quê? 50 não é a metade de 100? Sim. Então, eu já posso dizer que no momento 2, metade das fotografias já foram copiadas. Seria correto também, tá? Agora o número decimal. 0,5. Foi? Foi, gente? Agora vocês vão fazer sozinhos a fração do número do momento 3 e o número decimal do momento 3. 95%. Qual vai ser a fração? 95 centésimos. Parabéns, Maria Rita. 95 centésimos. E o número decimal? 0,55. Muito bem, 0,95. Gente, está dando para entender ou não? Sim. Tá. Número 4, Pedro. Lê para mim o número 4. Não estou te ouvindo. Que porcentagem representa uma cópia com a metade do andamento concluído? Eu falei isso. Que momento 2. 50%. Quantas etapas são concluídas quando a cópia chega a 100%? 100 etapas. Foi? Vamos passar para 166 agora. 166. Colocando aula 6 do 10. Cento e 166. Foram? Sim. Então vamos lá. Maria Rita, lê o número 1 para mim. Armazenamento de dados no Não, Maria computador. Rita, vamos pular essa parte. Vamos para o 1. Atividade. Em cada figura, escreva a porcentagem, a fração decimal e o número decimal que representam a parte pintada de verde em relação ao total de quadrinhos. Então vamos lá. Aqui eu tenho uma placa com 100 cubinhos. Toda vez que eu estou falando de porcentagem, eu me refiro a 100 no total. Quantos quadradinhos estão pintados de verde? 48, tia. Ops, 48. Eu tenho 5 fileiras de 10. 53. Muito bem. Então, tá aí. Porcentagem, fração e número decimal. Se eu tenho 53 aí pintados, então eu tenho 53%. Qual é a fração decimal? 53 centésimos. Qual é o número decimal? 0,53. Foi? Agora vocês vão fazer 1 minuto para fazer a letra B. Quero ver quem vai acertar. Pode apagar aqui? Apaguei, hein? Vamos ver quem vai acertar.
Espera aí que eu já vou perguntar, Pedro. Vamos lá, qual foi a porcentagem que vocês acharam? 89. 89%. Não pode esquecer de colocar o símbolo. Qual é a fração decimal? 89 9 centésimos. Muito bem, 89 centésimos. Qual é o número decimal? 0,89. 0,89. Muito bem, 0,89. Agora vamos para o número 2. Escreva cada porcentagem abaixo na forma de fração e de número decimal. Então, agora eu vou escrever a fração e o número decimal. Então, vamos lá, vou perguntar a cada um. Sofia, 55%. Qual é a fração decimal? 55 centésimos. 55 centésimos. Qual é o número decimal? 0,55. 0,55. Clara, letra B. 90%. Qual é a fração? 90 centésimos. Muito bem, 90 centésimos. Qual é o número decimal? 0,90. Maria Rita, letra C. 74%. Qual é a fração? 74 centésimos. Qual é o número decimal? 0,74. Daniel, 15%. Qual é a fração, Dani? 15 centésimos. Qual é o número decimal? 0,15. 0,15. Muito bem. Agora a letra E. Pedro, 39%. 39 centésimos. Qual é o número decimal? 0,39. Mateus, a última, 25%. 25 centésimos. 25 centésimos. E o número? 0,25. 0,25. Gente, até aqui alguma dúvida? Não. Não. Então, vamos para 3. No 3, a gente vai precisar de lápis de cor. Em cada item, pinte a quantidade de quadradinhos necessárias para representar a porcentagem indicada. 40%. O que quer dizer 40%? Quer dizer que 40 dos 100 quadradinhos que estão aqui vão ser pintados, ok? Então, vocês vão, no primeiro, pintar 40, no segundo, vão pintar 6, no terceiro, vão pintar 29 e no último, 52. Certo? Certo. Mateus, entendeu ou não? Tá, você tá com uma carinha assim de quem não entendeu, por isso que eu perguntei. É porque eu achava que era só no 40. Não, é 40 na letra A, 6 na letra B, 29 na letra C e 52 na letra D. Cada um vai ser na placa que tá aí, tá? Entendeu, Sofia?
Tia, pode ser da mesma cor? Pode ser da mesma cor, não tem problema não. Ou se você quiser pintar cada um de uma cor também, não importa. A única coisa é que você não pode pintar um quadradinho a mais, entendeu? No primeiro tem que ser 40, no segundo tem que ser 6, é só a quantidade que tem que ser exata do que tá aí. Senão dá errado. Podemos responder? Nesta atividade, faz diferença se pintarmos os quadradinhos em disposições diferentes? Por exemplo, em vez de pintar deitado, pintar em pé? Ou ir contando e pintando 40 quadradinhos aleatórios? Dois lados, 5 aqui. Faz diferença alguma coisa? Não. 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 O que não pode acontecer é, em vez de pintar 40, pintar 39, pintar 41, pintar 50. O que não pode acontecer é a quantidade de quadradinhos serem pintadas a mais ou a menos. Mas a disposição pode ser em pé, deitado, na diagonal, cruzando, não importa. Eu tenho que pintar o número de quadradinhos do porcento, ok? Então, não. Aí tá pedindo para justificar. Oi? Coloquem na 168, aula 6/10. Podemos? Calma aí.
Número 4. Complete cada item com a fração irredutível correspondente. Eu tenho 10 centésimos na primeira figura. Eu quero calcular 10 centésimos, ou seja, 10% de 100. Quanto é 10% de 100? Vão ser 10 quadradinhos, como está representado aqui. Só que eu posso também querer achar as frações irredutíveis aqui. Ou seja, 10% é igual a 10 centésimos, correto? Para eu achar a fração irredutível, eu tenho que dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Não é 10% que eu quero achar? Então, eu vou fazer 10 dividido por 10. Quanto é 10 dividido por 10, gente? 1. Então, eu vou colocar 1. Quanto é 100 dividido por 10? 100 dividido por 10, gente. 10. Dá 1/10. Olhem aqui a segunda figura. Eu tenho 10 partes e uma delas pintada. Na segunda, 25%. Então, eu tenho 25 centésimos. 25 dividido por 25 dá quanto, gente? 1. 100 dividido por 25. 4. 1 quarto. O resultado da fração irredutível aqui é a fração correspondente às figuras aí do lado. Ou seja, a primeira é 1/10, a segunda é 1/4 e a terceira. Eu tenho uma figura dividida em duas partes, uma pintada. Qual é a fração, gente? 1/2. Muito bem, 1/2. E da última? 1. Eu não vejo a fração pela fração pintada. Quantas partes eu tenho pintadas de verde? 50 centésimos. Olha, Rita, eu estou pedindo a fração irredutível, 1/2. 3 partes. A última é 3/4. Então, aqui é 1/10, 1/4, 1/2 e 3/4. Foi? Próxima página. Complete o esquema com a fração decimal e a fração irredutível e depois pinte a quantidade de quadradinhos necessários. Está aí 100%. 100%. Como é que vai ser? Então, vamos lá. Tá assim. 100%. Não tá? Tá. Igual. Uma fração igual a outra fração, que é igual a 1. Qual é a fração que representa 100%? 100 centésimos. Se eu estou dividindo 100 por 100, vai dar 1. 100 por 100 vai dar 1. 1 dividido por 1 dá 1. Certo? Certo. Então, vamos lá. Vimos que 10% é igual a 1/10. 25% é igual a 1/4.
50% é igual a 1/2. 75% é igual a 3/4. Assim, calcular 10% de 50, por exemplo, é o mesmo que calcular 1/10 de 50. Observe os cálculos e complete com os números que faltam. Então, vamos lá. 50 dividido por 10. Corto um zero do 10 e um zero do 50. 5 dividido por 1, 5. 1 vezes igual ao número. Que número que deu aqui? 5. Eu vou trazer para cá. 1 vezes 5, 5. Portanto, 10% de 50 é R$ 5. Foi? Sim. Posso apagar? Então, vamos lá. Agora, calcule usando as demais equivalências. Então, letra A, letra B e letra C. Na letra B está 25% de 80. 25 é igual a que fração, gente? Olha ali no número 6. 25 centésimos? No número 6, que a gente acabou de ver. 25% é igual a que fração? 1/10, 1/4. Então, eu vou calcular 1/4 de 80. Por quê? 25% é igual a 1/4. Aí, o que eu vou fazer? 80 dividido por 4, que é 20. 20 vezes 1, 20. Na letra B, está pedindo para calcular 50% de 120. 50% é igual a que equivalência de fração? 1/2. 1/2. Então, eu vou calcular 1/2 de 120. 120 dividido por 2. 60. 60 vezes 1, 60. Agora, 75% de R$ 40. 75% é igual a que fração? 3/4. Muito bem, 3/4. Então, eu vou calcular 3/4 de 40. 40 dividido por 4 igual a 10. 10 vezes 3 é igual a 30. Oi? Oi, galera. Bom, então na página 170, vocês vão escrever casa 6 do 10. Na página 170, vai escrever casa 6 do 10. Então, olha só, aqui tem uma pesquisa que foi realizada com 100 moradores do mesmo bairro. Então,
vai ser por cento. Quando eu falo 32, não são 32 que eu quero saber quantos moradores, eu quero saber a porcentagem. Então, 32 moradores dos 100 que foram entrevistados escolheram a prioridade da saúde. Só que na hora de eu responder, eu não vou responder só com o número 32, não. Vou ter que colocar 32 e o símbolo do porcento. Não esqueçam disso. Certo? Ou não? Certo. Certo, então tá. Então, isso vai para casa. Vamos voltar agora para o cálculo da porcentagem. Vamos lá. Coloquem lá. A aula 6/10. Podemos? Sim. Então, vamos lá. Pedro, lê para mim aí. Certa loja... Não estou te ouvindo. Certa loja oferece 2 opções de pagamento para a compra de uma bicicleta. À vista, a bicicleta custa R$ 589. Ele perguntou que página. 171, Pedro. Deus está meio perdido, é, gatinho? A prazo, ela vai pagar R$ 660. De que forma? Ela vai dar uma entrada de 15% do valor a prazo, mais o restante em 3 prestações iguais. Vai, Pedro. Ao optar pelo pagamento a prazo, não estou te ouvindo, Pedro. Você está bom? Acho que deu. Então vamos lá, gente. Ao optar pelo pagamento a prazo, Júlio precisou pagar o valor referente à entrada. Para determinar esse valor, precisamos calcular 15% de 660. A porcentagem 15% corresponde a 15 centésimos. Então, dividimos o preço a prazo 660 pelo denominador da fração 100. O resultado corresponde a 1%. Aí, eu vou fazer 660 dividido por 100, que vai dar R$ 6,60. Como a gente quer obter 15%, a gente vai fazer 6,60, que representa 1%, vezes 15, que vai dar R$ 99. Outra maneira de determinar esse valor é transformar a fração 15 centésimos em um número decimal e multiplicar por 660. Bom, explicando assim, não dá para entender muito. Eu vou para o exercício que a gente vai fazendo e explicando, combinado? Então, vamos para o número 1. Número 1, podemos? Cadernos, livros, apostilas e outros objetos enchem a mochila dos estudantes e a massa carregada por eles preocupa especialistas. De acordo com os médicos, é recomendado que uma criança carregue no máximo 10% de sua massa total. Felipe tem 9 anos e 36 quilogramas.
Quantos quilogramas é recomendado para que ele carregue no máximo em sua mochila? Então, vamos lá. É recomendado que ele carregue 30 quilos. Então, vai ser 10% vezes 36. Dez por cento vezes 36. Então, eu vou fazer isso aqui. 36 vezes 100. Quanto vai dar 36 vezes 10? 360. 360 eu vou dividir por 100. Primeiro eu vou cortar um zero do 360 com um zero do 100. O que restou agora? 36 dividido por 10. Então, eu vou andar com a vírgula. A vírgula estaria aqui, ela não está aparecendo para mim, mas ela estaria aqui. Então, eu vou andar uma casa para a esquerda. Então, ela está aqui e ela vem para cá. Então, vai ficar 3,6 gramas. Foi? Agora aqui na letra B, eu também vou passar para casa. Por quê? Vocês vão ter que fazer a mesma coisa, só que aqui, ó, vai mudar. Nessa parte aqui, vai entrar o peso de cada um. Aí vocês vão multiplicar por 10 e depois dividir por 100. Deu para entender ou não? Deu. Então, leia. Cite algumas alternativas que podem ajudar os estudantes a manterem a massa ideal em sua mochila. O que vocês acham que a gente pode fazer para diminuir o peso da mochila? Carregar só os materiais necessários? Sim, carregar somente os materiais necessários é um. Que mais? O que não estiver usando, deixar no armário, na estante da escola, né? A mochila ter duas alças para ajudar a diminuir o peso de um lado só, não é isso? A mochila ter rodinha para você ir puxando e não precisar carregar, né, na mão para ficar sobrecarregado. Então, escrevam aí o que vocês fariam para ajudar a manter o peso ideal na mochila de vocês. Na letra C. Podemos ir para o 2? O 2, a gente vai usar o lápis de cor também. Em cada item, as figuras foram divididas em partes iguais.
Pinte a região de cada uma delas que represente a porcentagem indicada. Na primeira, eu tenho uma figura dividida em quantas partes? 4. 4. Então, eu tenho 100% dividido em 4 partes. Quanto é 100 dividido por 4? Vamos lá. 100 dividido por 4. 4 vezes 2, 8. 10 menos 8, 2. Abaixo 0. 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, nada. Então, cada parte dessa corresponde a quanto? 25%. Não é isso? Sim. Sim. Se eu tenho que pintar 75%, quantas partes eu vou pintar, galera? Tá. 9? 3. Mas aqui só tem 4 partes. Como é que... Muito bem, 3. Daniel. 3 partes, Clara. 3 partes. Desculpa, Clara. Falei Daniel, mas foi claro. Então, eu vou pintar 1, 2, 3 partes. Eu tenho agora um círculo aí dividido em 4 partes. Se aqui eu tenho 4 partes, foi 25 cada uma, o círculo eu tenho que pintar 50%. Quantas partes eu vou pintar? 2. Muito bem. E na última, quanto vocês acham? 12%. Quantas a gente vai pintar? 3. 3 triângulos. Bom, olha só. O número 3, eu também vou passar para casa, porque para vocês usarem a calculadora. Como que vocês vão fazer? Aqui está explicando o que vocês vão ter que digitar para aparecer no visor a porcentagem do que vocês estão calculando. Então, vocês vão escrever aí, número 3, casa 6 do 10. Eu acho que a nossa live é quinta-feira. Então, eu quero até o número 3 da quinta-feira. O 4, quem quiser tentar fazer, pode fazer sozinho. Mas quem não quiser, deixa para fazer, que a gente vai passo a passo explicando o número 4. Eu só quero que vocês façam o número 3 com o uso da calculadora. Certo? Certo. Então, na quinta-feira, que é a live de vocês, a nossa aula vai ser mais longa. Tá? Hoje a aula é curtinha, porque o terceiro ano já tem até criança entrando aí já, porque já está na hora deles. Então, na quinta-feira a gente vai corrigir essas páginas e eu vou dar aquelas outras que eu pulei. Combinado? Combinado. Tá? Então, ó, beijos e beijos. Até quinta, galera.
Tchau, amores. Já a câmera. Bom.